pessoal, meu nome é Vinícius e o meu grupo é composto por Dariana, Joel e Leonardo. Este é um trabalho da disciplina de Desenvolvimento de Políticas Públicas. Então nós iremos entrevistar o secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente do município de Poço Branco. Iremos fazer umas perguntas relacionadas à questão da globalização, território, segundo a perspectiva de Milton Santos. Então vamos lá? Olá, Samuel, tudo bem? Tudo bom, Vinícius? Então, eu vou fazer aqui umas perguntinhas para você, relacionadas à disciplina de Desenvolvimento de Políticas Públicas. E a primeira pergunta é: qual a importância da territorialização, da globalização, segundo a perspectiva de Milton Santos? Vinícius, sempre é um prazer, né, para mim falar de Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros e do mundo. Milton Santos acredita na teoria dele que o território ele é vivido pelo indivíduo, ou seja, ele é modificado. Então, assim, modificado por quem? Pelo indivíduo, modificado pelas empresas, modificado pelo Estado. Numa forma que a globalização não existe sem o território. Então é necessário ter o território para a gente poder entender o processo da globalização, segundo Milton Santos. E aí, Samuel, eu trago aqui a segunda pergunta para você. Que tipo de políticas públicas podem ser desenvolvidas segundo a perspectiva de Milton Santos na sociedade atual? Milton Santos, Vinícius, ele trazia em uma das teorias dele que a globalização precisava, na verdade ele preveu a globalização e ele entendia o seguinte, que a globalização precisava ser um pouco mais igualitária. Ou seja, ele acreditava que as políticas públicas criadas tinha que ser políticas públicas de acesso à internet, políticas públicas de acesso à infraestrutura, políticas públicas de acesso a um pouco mais igualitário em si, porque muitas vezes o território ele modificava. Você vê o contraste, né? Você vê no Rio de Janeiro, enquanto aqui tem um condomínio de alto padrão, aqui embaixo, olhando para baixo, está uma favela. Então ele acredita que era necessário criar políticas públicas de uma forma que pudesse meio que criar mais oportunidade para as pessoas de uma forma geral. Você fala no sentido de dar mais inclusão àquelas pessoas que não têm oportunização. Isso num tempo que o povo nem falava disso, né? Milton Santos já faz, ou seja, num tempo que as pessoas não falavam disso, por isso que ele é um geógrafo tão importante, tão atual, inclusive agora, né? Você vê que ele em 1970, 1970 e alguma coisa, ele tinha as teorias dele, mas hoje é tão atual, o que ele escreveu lá atrás ainda é atual agora, 50 anos depois. E aí, Samuel, se você tivesse que escolher um exemplo de cultura política viva no Brasil, movimentos comunitários, economia solidária, coletivos, culturais, qual seria e por quê? MST. Porque o MST ele dá direito à terra, né? Dá direito ao pequeno agricultor, quem não tem a condição a poder plantar, né? Terra muitas vezes no nosso território brasileiro improdutiva, terra, milhares e milhares de hectares de terra que não tem produção alguma. Então o MST é um movimento que traz um pouco, inclusive, dessa política de inclusão de Milton Santos, né? Que é um movimento social onde você passa a produzir em pequenos lotes de terra e produz a agricultura de subsistência, né? Aquela plantando o seu alface, o seu coentro, a sua tomate e poder vender ali na feira. Então, assim, eu acho que o MST é uma política que eu acredito que... Então, Samuel, eu agradeço a sua participação, a sua colaboração, em ter contribuído um pouco, trazendo essa contextualização de Milton Santos, né, ao que o grupo abordou, né, falando sobre territorialização e sobre cultura. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Vinícius. Boa sorte.